Oi, pessoal, tudo bem? Então, como eu expliquei no vídeo anterior, esse vídeo vai ser um pouco mais prático, o vídeo anterior foi mais teórico, então ele explicou o básico que a gente precisa saber para compreender os resultados que vão ser gerados aqui nessa tabela. Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o layout. Essa tabela foi eu que montei, ela é uma tabela que introduz os dados e ela vai gerar os resultados de maneira bem rápida, e a gente só vai precisar saber interpretar eles no final. Então, como é que ela funciona? Esse é o layout dela. Ela tem várias informações aqui. Eu vou explicar agora como é que ela funciona. Então, aqui tem um comando, né, que é só uma explicação breve para quem for utilizar, que as células em azul, elas serão preenchidas automaticamente, e as células em vermelho claro, que no caso essas aqui, por exemplo, essa e essa, elas devem ser preenchidas de forma manual. Então, são essas as células que a gente vai preencher agora. Então, a gente vai repetir o mesmo exercício que a gente repetiu no vídeo anterior, só que agora a gente vai fazer na tabela e vai ver como ele vai ser muito mais fácil. A gente precisava compreender a parte teórica, mas agora vai ficar bem mais tranquilo de fazer o processo todo. Então, eu peguei o exemplo, que está aqui. Então, era uma empresa. Aqui. Era uma empresa de materiais de construção e ela testava 20 CPs. Isso é uma informação importante. E aí a gente fez o teste dos 20 CPs. Quando a gente fez o teste, a gente obteve esses resultados aqui. Eu já deixei anotado aqui para não ter que copiar um por um. Esses resultados são os resultados que a gente vai introduzir aqui nos estresses de falha. O CP, então, ele vai ser o CP1, o CP2, o CP3, enfim, a ordem que eu rompi, ou a numeração que eles tinham, é o nome que eu realmente dei para ele. Isso aqui é só a nomenclatura, ela não vai interferir nos cálculos da tabela. Aí aqui eu vou introduzir as resistências. Vocês podem ver que ele já preencheu algumas tabelas. Então, por exemplo, a do número correlativo ele já fez. Então, tinha 20, ele número de 1 a 20. Ele já colocou de forma ordenada, então, do menor para o maior. E aí faltou aqui uma informação, porque vocês podem ver que ele não concluiu todos os cálculos. Então, eu não coloquei aqui o número de amostras. Daí eu vou colocar agora, que eram 20. Aí ele concluiu de fazer o resto dos cálculos para a nossa reta. Então, é bem tranquilo, não tem muito mistério, é só realmente preencher os estresses de falha. Eu coloquei estresse de falha porque pode ser compressão, tração, enfim, realmente pode ser qualquer tipo de estresse, mas aqui no nosso caso é compressão. E aí é só preencher esses dois campos, né, esses dois locais aqui. Aí vai gerar a nossa reta. Essa é a reta que a gente tinha também na nossa apresentação em slide. E aí a gente precisa preencher mais duas informações. Porque, como vocês podem ver, aqui ele não completou os cálculos para gerar os demais gráficos. E o que está faltando preencher? Lembra que a gente calculou o módulo de Weibull e também a gente tinha a reta, de onde a gente tirava essa informação, e também calculava o estresse característico. Essas informações são as que estão faltando e que a gente precisa colocar aqui para que fique completa a nossa tabela. Então, o módulo de Weibull, a gente viu na apresentação anterior, ele era esse número que é fixo na equação da reta. Essa equação da reta vai ser gerada automaticamente junto com o gráfico, então ela é essa reta aqui, que fica mais ajustada aos pontos, e é simplesmente eu colocar aqui o valor que é dado ali embaixo. E aí eu vou preencher também o valor dB, porque como o cálculo é em relação a uma reta, eu vou precisar do valor dB também, e sempre com o negativo. Se tiver negativo, que geralmente sempre vai ter. 79741. E aí ele conclui o resto dos cálculos. Essa área aqui, ela calcula automaticamente. Então, como ela é uma área azul, que nem eu coloquei aí em cima, as áreas azuis, elas não precisam ser mexidas. Então, aqui ele realmente já vai calcular o estresse característico. Então, eu vou só precisar preencher esses dois. Ele vai, aqui já tem a fórmula. Aqui também já tem fórmula. E eu já deixei aqui também o E com o valor dele para que ele calculasse automaticamente. Então, o nosso estresse característico que a gente encontrou foi 324. Como a gente viu lá também, vou mostrar depois, os resultados deram os mesmos. Então, a gente pode ver
O módulo deu 9,12, mais ou menos, e o estresse 324,8. Aqui eu trouxe o resultado para a gente dar uma olhada. Então, realmente, 9,12 e 324,8. E aqui está nosso gráfico da reta, exatamente igual como está aqui na tabela, até porque eu peguei daqui. Mas, para ver como é bem rápido, então é só realmente preencher esses espaços e ele é bem intuitivo. Agora está pronto. Então, a gente já tem o nosso gráfico da distribuição de Weibull, a qual vai ser a reta, que a gente já tirou as informações características. Então, a gente já tem as digitais da nossa amostra. E aqui embaixo, a gente gera também a função densidade, que é a mesma função que a gente viu na apresentação, e a função probabilidade acumulada de falha, que também está aqui, exatamente igual a que a gente tinha visto na apresentação também. Então, são os mesmos resultados. Aí, o que falta? Aqui a gente já fez a parte de ajustar os dados e encontrar os parâmetros característicos da amostra. Agora a gente vai para a segunda parte, que era a resistência segura para a probabilidade de 1%. Isso está na tabela? Tá também. Então, a gente vai preencher aqui. Então, aqui tá. Cálculo para uma probabilidade de falha estimada. E é bem simples também. Basta eu colocar aqui na probabilidade de falha qual é a que eu estimei. Então, ali, como foi de 1%, eu coloco 0,01. E todo o cálculo é feito de forma automática. Aqui já tem as fórmulas, então já está tudo certinho. Eu fiz por partes, para ficar um pouco mais claro para entender o processo do cálculo. Para mim ficou um pouco mais fácil de entender. Mas o importante é que esse resultado aqui, o estresse máximo, foi de 196. E como a gente viu no nosso slide lá também, ele tinha dado esse mesmo resultado. E aí acredito que seja isso. A tabela ela não tem muitas coisas a serem preenchidas, e o objetivo era esse, para que ficasse mais fácil, até porque, como eu expliquei, o número da amostra faz diferença, né? O número de quantidade de amostras. Então, quanto mais amostras eu colocasse e fosse fazer manual, não ia ficar tão prático. Então, o objetivo é que ela seja prática e a gente consiga realmente observar os resultados de uma forma bem direta. Aí, falando um pouco aqui sobre essas informações, aqui explica só o que eu coloquei do M, que o M é o fator fixo da equação da reta, e fala também do estresse característico, que é quando o Y for zero. Então, é só uma pequena explicação para que não seja esquecido, porque são os dois fatores mais importantes da nossa distribuição Weibull. E aqui também eu coloquei de acordo com as amostras que a princípio eu vou estar trabalhando, mas a quem for pegar a tabela e for trabalhar com outro tipo de amostra, como é uma distribuição estatística, ela vai representar o comportamento da amostra da qual ela está saindo. Então, por exemplo, no meu caso, seria de um cilindrinho de geopolímero de 12 por 24, por exemplo. E é só uma informação complementar para saber de onde estão saindo essas informações. E aqui, aquela informação importante do tamanho da amostra, que eu falei agora, que no caso a minha foi de 20, então, para verificar o quão confiável vai ser, né, e quais são as quantidades, porcentagens de variância que podem acontecer, para não esquecer que quanto maior o tamanho da amostra, mais confiável vai ser o meu resultado. Então, eu acredito que seja isso, e muito obrigada.